diferentes sociedades, em diferentes contextos históricos, a leitura faz parte das práticas culturais. O domínio da leitura é importante para o desenvolvimento humano, pois favorece as trocas comunicativas em sociedade. Nesse contexto, a escola tem papel fundamental. Por isso, a leitura deve ser desenvolvida desde cedo, tanto na escola quanto na família. No programa Educação em Rede de hoje, vamos discutir a importância da leitura na alfabetização. Para essa conversa, eu recebo as professoras Cristina Lima, da Gerência de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e Janaína Cruz, da Coordenadoria Técnica da SME. Tudo bem, professoras? Bem-vindas ao Educação em Rede. Bom, aí antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir a um documentário que a gente fez especialmente sobre esse nosso tema de hoje. Vamos lá? A criança leitora vai ser um cidadão melhor, com certeza. Ele vai circular com mais autonomia na sociedade, ele vai olhar para o outro com um olhar diferente, ele vai respeitar mais o outro, ele vai ler, muitas vezes faz até uma ponte entre, olha, aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, não vou fazer com o outro. Eu leio por mês uns 4 livros. Eu acho bastante divertido. Eu gosto bastante de ler. Quando eu leio o livro, eu entro mesmo na história. Aí eu viajo pelos livros. Quem é que já conhece essa história? Qual é o nome? Isso. O nome da história é Anacleto. Fala dos animais. São 3 animais diferentes, o gato, o pato e o rato. Conta que eles têm uma banda, tem como a gente explorar os conhecimentos de linguagem, oral e escrita. A gente pode também explorar o conhecimento matemático, porque trabalha com símbolos, quantidades. Explorar a questão da musicalidade, do corporal, porque a gente imita os sons dos animais, a gente relembra músicas que a gente já havia trabalhado, como a música da Xuxa imitando os animais, a música do Pato Pateta, que também já está na rotina deles. Então a gente consegue explorar os diversos saberes apenas com uma história. Ele vai gostando mais de ler, vai se interessando mais, e eu acho que para o futuro dele é sempre melhor. A leitura é muito boa. Meu filho levou esses dias, que ele ganhou da prefeitura um livrinho da bruxinha, e ele pedia para eu ler, e sabe, e eu acho que leitura é conhecimento, entendeu? E é hábito, acho que é tudo, é hábito. Você tem que começar de pequenininho, senão depois não sente aquele prazer de ler, né? Então é hábito. Eu articulei brincadeiras com leituras e histórias africanas e afro-brasileiras e no final, como registro, eu sempre filmava essas crianças como se fosse um pequeno vídeo, meio que no ensaio e erro, mas acabava saindo esse vídeo que era depois mostrado, retornado para a criança, no qual elas eram agora protagonistas dessa mesma história. Então o que faz ficar calor? Sol! O sol. Rebeca, então pega pra gente o sol. Bom dia! Bom dia! Nós somos do Grupo Historianos e viemos contar uma história para vocês. O grande monstro verde tem 2 grandes olhos amarelos. Eu gosto de ler. É legal, você aprende algumas palavras. Tem muitos livros legais. O almoço literário, ele é um espaço diferente. Para não ficar só com livros de literatura, nós decidimos também mostrar o que mais a sala de leitura tem. Então, após o almoço, no momento de descanso, porque aqui é uma escola de horário integral, as professoras podem vir à vontade, não tem sorteio de turma, pode vir a turma que quiser vir. Eles trazem os alunos aqui para lerem revistas em quadrinho, revistas de ciência hoje, essas revistas que a escola ganha. Como lidar com o aluno que apresenta dificuldade de alfabetização? Acreditar. Porque todos têm jeito, todos aprendem, todos vão crescer. Se passa pela gente,
a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que deixar uma marca, a gente tem que mudar. A criança chega pra gente no começo do ano de um jeito, ela tem que sair no final do ano de outro jeito, ela tem que sair melhor. Então, assim, eu acredito nos alunos, eu acredito em todos. Todos têm chance de aprender. E é uma coisa gostosa que você vê o crescimento, cada um no seu ritmo, mas cada um crescendo, cada um aprendendo, e não pode desistir de nenhum. Eu gosto de ler pra valer e muito. Porque, assim, às vezes, quando eu leio, até parece que eu tô dentro da história. Porque quando eu vou ler, eu pego, assim, livro de contos de fada, aventuras, muita ação. E livros assim. Tem dias que eu leio os 4, uns 5, 6. Às vezes eu leio logo uns 8. Não volte mais até mandar. Quem gostou, bate palma. Bacana os depoimentos, né? Agora, o que mais chamou a atenção de vocês aí nessa reportagem especial, Janaína? Eu considero importante destacar nessa reportagem as várias possibilidades de apresentar o livro à criança. Nós vemos o trabalho na creche, a manipulação, as crianças livres, né, tocando o livro, escolhendo, vendo, passando páginas. E em outros momentos, um aluno mais velho lendo para os alunos menores, que é uma possibilidade de trabalho muito interessante. Você tem a perspectiva da formação do leitor, da experiência do leitor, tanto como a criança mais velha, ela está ali no papel de quem lê, e os outros como ouvintes. E é possível ver, né, os olhinhos brilhando, atentos, olhando para o colega que lê. Quando nós escutamos o depoimento da escola que trabalha com o almoço literário, é muito interessante ver isso, porque ali a gente não tem só a perspectiva do texto literário e da leitura, de um adulto fazendo a leitura. A criança escolhe o que lê. E é um espaço que está sempre disponível, né? Com certeza, que circulam vários tipos de textos, vários portadores textuais, né? A professora citou a revista Ciência Hoje, que é um material que chega à escola, os gibis, livros literários, então a criança pode escolher, né? Ali o leitor se serve, né? Logo após o almoço, ele se serve da literatura, né? Muitas vezes a gente associa a leitura à alimentação. Nós escutamos vários autores falando sobre isso. Então é um grande barato, é alimentar-se, escolher o que você quer. E numa possibilidade como essa, você atende a escolha da criança, né? O leitor, ele não está numa situação de que ele vai só ouvir alguém lendo. O que é muito interessante, nós vamos falar sobre isso, né, Cristina, da importância de ouvir um adulto, um par mais capaz, lendo para ele, mas ali ele escolhe, ainda que ele não vá ler tudo, ele vai passar páginas, algo vai chamar a atenção. Essa dimensão da leitura, essa liberdade do leitor, ela tem que ser contemplada pela escola. Então, isso eu acho que é algo que cabe destacar. E você, Cristina, o que você gostaria de destacar? O que eu gostaria de destacar nas imagens que nós vimos é como a escola considera como fundamental que os espaços e as experiências de leitura estejam presentes no seu projeto de trabalho. É importante a escola perceber a leitura como um momento de experiências diversas para as crianças, em que elas possam revelar os seus conhecimentos, as suas emoções, os seus sentimentos, e esses são momentos que revelam também quais os conhecimentos que ela tem da vida e do mundo. Então, acho que é importante que a escola perceba o quanto a leitura favorece as experiências diversas com as diferentes áreas do conhecimento e possibilita que a criança se coloque na escola de uma forma mais inteira, de uma forma mais leve e de uma forma mais agradável. E assim, essa criança se sente na escola mais feliz, né? Percebendo que naquele espaço ela pode trazer as suas experiências de vida, trazer as suas emoções, trazer os seus sentimentos, e isso é conhecimento dela sobre a vida e sobre a escola. É, como você falou, é importante que seja de forma agradável, né? De forma agradável, porque a experiência com a leitura, ela é muito diferente para cada um, né? Cada um tem uma experiência com a leitura diferente do outro. Então, um gosta de ler uma coisa, outro gosta de ler outra, um gosta de ler num lugar, outro gosta de ler em outro lugar. Então, quando a escola possibilita essas diferentes oportunidades, ela oportuniza que as crianças se coloquem em lugares diferentes, tendo a leitura como um instrumento aí de possibilidade para ela estar vivenciando o conhecimento da escola. Bom, Cristina, Janaína, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. O Educação em Rede vai para o intervalo e, na volta, vamos discutir o papel da escola no incentivo ao prazer da leitura.
Nós voltamos em alguns minutos. Até já! Este é o Educação em Rede, que hoje está discutindo a importância da leitura para a alfabetização. Aqui comigo no estúdio estão as professoras Cristina Lima, da Gerência de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e Janaína Cruz, da Coordenadoria Técnica da SME. Diversas pesquisas apontam que quanto mais cedo a criança participa dessas práticas de leitura, mais favorecido é o seu desenvolvimento, imaginação e criatividade, tornando mais ricas as experiências emocionais e suas relações com a vida e com o mundo. Professora Cristina, a criança matriculada na educação infantil também deve ser estimulada a ter contato com os livros, com a literatura? Na verdade, a experiência com os livros e com a literatura, ela deve acontecer mesmo fora da escola, né? Na família, nos diferentes espaços que a criança vive, essas experiências elas já devem acontecer. E quando ela chega à escola tem essa função fundamental de estar oportunizando às crianças também essa experiência, né? Na verdade, a escola tem uma função social e uma forma dela demonstrar o cumprimento dessa sua função é trabalhando a leitura desde as crianças pequenas, né, lá na educação infantil. E como esse trabalho costuma ser feito na escola? Essas experiências oportunizadas pela escola, elas têm que ser agradáveis, né? Tem que ser de forma em que a criança sinta prazer naquilo que ela está fazendo. Essas experiências precisam ser diversificadas, como a gente viu na reportagem. A gente precisa ter outros locais, pode ser dentro da sala, pode ser na sala de leitura, pode ser na quadra, no jardim que a escola tenha. A escola precisa oferecer também diferentes materiais para que a criança possa estar lendo, experimentando os materiais de uma forma agradável, com a participação dos colegas, do professor, para que ela possa perceber essa situação como uma situação tranquila da vida, em que ela não tenha nenhum sofrimento por estar vivendo aquela situação. Janaína, queria que você desse exemplos práticos dessa rotina das crianças. É muito comum nas salas de aulas de educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, separar um momento para a roda de leitura. Um momento em que o professor é o leitor, um momento em que ele distribui os livros e as crianças contam as histórias a partir das imagens livremente. O grande barato do trabalho com a leitura nas séries iniciais é garantir que a leitura aconteça, né? Uma atividade prática, além do professor ter os livros na sala de aula, visitar a sala de leitura para escolher um material que vai ser lido. Normalmente o trabalho caminha por aí. A nossa orientação, via de regra para os professores, é que a leitura esteja no planejamento diário das turmas de educação infantil e das séries iniciais. Quer concluir, Cristina? Eu gostaria de acrescentar que uma coisa que eu acho que é primordial é, primeiro, que esses livros, essa literatura esteja disponível e acessível para as crianças. Então, para mim, a preocupação que o professor deve ter é ter na sala de aula esses livros, essa literatura, para que a criança possa manuseá-lo, explorá-lo com os amigos, com o próprio professor, e assim ela também poder experimentar outras possibilidades de exploração do livro e da literatura na sala de aula, no seu dia a dia. Então, assim como a Janaína colocou, né, é importante que o professor, no seu planejamento, ele tenha incluído esses materiais dentro da sala de aula e uma rotina de trabalho que possibilite oferecer às crianças diferentes atividades em que a leitura é um instrumento, né, de exploração de conhecimento, de sentimentos e de experiências da vida da criança que podem estar sendo trazidas para dentro da sala de aula. Bom, e a educação infantil também é a fase em que as famílias estão mais próximas à escola, né? Como é que a escola deve abordar a importância da leitura com essas famílias? Na verdade, é importante a gente perceber que a experiência com a leitura, ela já existe em algumas famílias. Então, o que a escola pode estar fazendo é acrescentar, é ampliar essas experiências que as famílias já têm para ter outras experiências, e a escola está oferecendo oportunidade dessas famílias estarem na escola, né, frequentarem a escola, fazerem uso dos espaços da escola em que os livros estão presentes, seja na sala de leitura, seja na própria escola, ou também oferecendo a oportunidade
das crianças levarem os livros que tem na escola para que possa ser lido em casa pelos seus pais, pelos seus familiares e assim ter a possibilidade de fazer um movimento inverso, né? As experiências com a leitura da escola também estarem presentes nas experiências com a leitura nas famílias. Pois é, e esse trabalho com a leitura, Janaína, facilita o processo de alfabetização que vai acontecer um pouquinho mais tarde? Certamente. Né? O aluno que tem acesso à leitura na educação infantil de uma forma intensa, contínua, é uma criança que vai ter a possibilidade de perceber aspectos da nossa língua, né, que são extremamente importantes para o trabalho de alfabetização. Há um autor, José Moraes, que ele diz que o primeiro passo para a leitura é a audição do livro. E é isso que a gente vai fazer na educação infantil. É o professor tornar-se o livro para o aluno, né? O professor, a família, alguém que lê, como Daniel Pennac também considera, né? Então, a importância do trabalho na educação infantil para a alfabetização está nesta dimensão, na dimensão em que o aluno pode perceber o que é o livro, o que é a leitura, quando a gente fala em leitura, do que se trata, que representação é essa? Desde saber que há um portador, que o que está escrito pode ser lido, que o que é falado pode ser escrito, que nós usamos letras para isso. Então, a essencialidade do trabalho da educação infantil está em apresentar esse livro, esse mundo da leitura para a criança. É uma criança que depois vai ter o desejo de aprender a ler, né? E aí cabe um destaque, não é porque ela vai aprender a ler que nós, os adultos, vamos deixar de ser o livro para ela, né? Vamos deixar de ler para essa criança, a gente deve continuar. Mas a essencialidade do trabalho com a leitura na educação infantil está nesta dimensão. Apresentar o mundo escrito à criança, apresentar as belezas que a literatura traz, né? A poesia, a prosa, as diversas possibilidades de leitura que a gente tem e preferencialmente, trazendo o encantamento, né? A beleza desse mundo, a magia das histórias, a possibilidade de caminhar, de imaginar junto aos autores o que eles trazem para a gente. Então, uma criança que tem acesso a essa riqueza que a literatura traz, antes de chegar à aprendizagem da leitura propriamente dita, ao período da alfabetização, é uma criança que já traz uma bagagem fantástica e que pode se mover bem. Eu gostaria de complementar, né, trazendo a seguinte distinção. A gente precisa considerar a importância da experiência com a leitura como uma experiência em si, pela própria leitura, e também, de um outro lado, essa experiência da leitura como também uma experiência que favorece a experiência com a escrita, né? Porque você viver situações com a leitura, você também está, né, desenvolvendo conhecimentos para depois, posteriormente, você viver as experiências com a escrita, né? Ler é prazeroso, é interessante, pode ser uma experiência que possibilita você desenvolver suas emoções, seus conhecimentos, mas também te possibilita desenvolver conhecimentos para a escrita. E é importante fugir da didatização da leitura? Extremamente importante. Nós não podemos correr o risco de apresentar o texto ao aluno sempre com a intenção de que ele faça algo, né? A gente não pode tratar o texto de uma maneira sempre escolarizável, digamos assim. O texto precisa chegar ao aluno como uma possibilidade de compreensão, de entendimento, como algo que tem um uso social. Isso não quer dizer que em nenhum momento a gente não vá usar o texto para fins didáticos, porque precisamos, né? O cuidado que a gente precisa ter é para que isso não se torne via de regra no trabalho, né? Se eu só apresento os textos aos alunos para que eles façam alguma tarefa escolar, sempre extremamente orientada pelo professor, a gente corre o risco de didatizar demais o trabalho com a leitura e com a literatura. Porém, se eu tenho na minha dinâmica de trabalho o hábito de apresentar a literatura com essa liberdade que é própria da literatura, da leitura como prazer, né, como nós vimos no vídeo, quando eu trago um texto e a minha intenção é tratá-lo academicamente, em termos de alguns conteúdos que eu tenho que atingir em torno dos objetivos com a língua, ok, né? Aí a gente não está trazendo uma tendência para o trabalho a tratar o texto sempre de uma maneira. Sendo assim, eu não vejo problema nenhum. E cabe ao professor decidir como vai ser trabalhado esse texto, né, Cristina? Eu acho que o professor tem um grande desafio, né, porque há quem diga que a partir do momento que a literatura entra na escola, né,
ou que qualquer outro material entre na escola, ele já se torna, né? Ele vira escolarizado, né? E aí eu acho que no trabalho com a literatura, o professor tem esse grande desafio a enfrentar. Como é que ele traz essa literatura, né, como uma possibilidade, como a Janaína trouxe, né, de estar explorando sentimentos, emoções, a imaginação, né, o desenvolvimento integral da criança com toda a beleza e a possibilidade que a literatura nos oferece, né? Então, preservar isso, né? E, por outro lado, também colocar esse momento da literatura como um momento de conhecimento e de trabalho que ele pode desenvolver com as crianças. É isso aí. Bom, professoras, vamos fazer mais uma pausa aqui nessa nossa conversa. E no próximo bloco vamos continuar a falar da importância da leitura na alfabetização. Nós voltamos já. Você está assistindo ao Educação em Rede, que hoje aborda o valor da leitura na alfabetização. Professoras, a gente pode dizer que quanto mais cedo a criança entrar em contato com os livros, com a leitura, essa criança vai ter mais facilidade de se desenvolver de uma forma saudável, Janaína? Sim, podemos considerar isso como uma assertiva. Em razão de quê? Em razão até de algumas questões que nós já colocamos aqui anteriormente. Quando a criança é exposta à leitura, à literatura de um modo geral, né, a leitura, os livros, aos diferentes títulos que a gente tem, ela entra em contato com a língua escrita, que é diferente da língua falada, por exemplo. Então, há estruturas linguísticas que são próprias da língua, há possibilidades cognitivas de desenvolvimento que a criança, entrando em contato com o texto, vai fazer relações com coisas que ela já conhece, com conhecimentos prévios que ela tem, ou com conhecimentos com que ela vai se encontrar depois e vai fazer relações. Então, nessa dimensão, a gente tem uma abordagem cognitiva. Essa experiência cognitiva, linguística, né, e as duas se atravessam, elas permitem um desenvolvimento maior. Então, é nesse sentido que a gente pode considerar que quanto mais cedo ela tem contato com o texto, maiores são as possibilidades de desenvolvimento. E isso não quer dizer que uma criança que venha a ter contato mais tarde não vai se desenvolver também, né? Isso não é preditivo, não é impedimento para o desenvolvimento. Outro dia eu ouvi a Rosiana Murray, que é uma escritora, dizer que ela começou a escrever poesia para crianças mais tarde, quando o filho a indagava. Então, o fato de ela não ter começado a escrever, lidar com essa característica, estrutura da poesia infantil mais cedo, não quis dizer que ela hoje não seja como é, né, uma brilhante escritora e que escreve poesia para crianças maravilhosamente bem. Então, independente do tempo em que se tenha contato, a possibilidade da criança se tornar leitora e gostar de ler, ela está posta. Quanto mais experiências ela tem, maiores são as possibilidades de desenvolvimento. Agora, e a leitura contribui diretamente para o domínio da escrita? É importante a gente tomar bastante cuidado com essa relação, né? Como a gente já falou anteriormente, que um conhecimento, uma experiência é distinta da outra, mas elas estão entrelaçadas. Então, a experiência com a leitura permite e favorece a criança se desenvolver e ter determinados conhecimentos. E um dos conhecimentos que a leitura possibilita é ter conhecimento sobre a escrita, né? Então, existe uma relação entre os conhecimentos relacionados da leitura com a escrita, mas também existe uma distinção entre esses dois conhecimentos, né? Para a gente não correr o risco de achar que bons leitores serão bons escritores, ou o inverso disso, né? Que, na verdade, a gente tem um papel fundamental, que é se preocupar em como garantir nos nossos projetos de trabalho as experiências com a literatura, com a leitura, como possibilidades que favorecem determinados conhecimentos, e um desses conhecimentos é a escrita, assim como também a gente tem que ter nos nossos projetos, nas nossas propostas, atividades e momentos em que a gente tem que garantir o exercício da escrita, as tarefas de escrita, como uma atividade distinta em si, né? Agora, na alfabetização, os professores costumam trabalhar a leitura na aula de português. Como é que a leitura pode ser trabalhada também nas outras disciplinas? Na verdade, a leitura, ela atravessa todas as disciplinas, né? Se a gente olha com cuidado, é uma habilidade que
adquirida nos garante uma série de possibilidades, mas que em termos de disciplinas ela vai atravessar todas. O que nós temos são variações. Por exemplo, se eu estou trabalhando a geografia, que possibilidades de leitura e no que isso se diferencia da leitura literária? Nós temos a leitura de um gráfico, a leitura de uma escala, a leitura de uma tabela, ela exige do aluno, né, e exige do professor intervenções diferenciadas. Então, as perguntas que eu dirijo a um aluno diante de um gráfico, de uma tabela, de uma escala, diante de uma reportagem, ela pode diferir das perguntas que eu faço a um aluno diante de um texto literário. Então, a diferença do trabalho com a leitura está na forma em que nós interpelamos o aluno, na forma em que nós os ajudamos a ler o que está diante dos olhos, o que está nas mãos. No caso da biologia, por exemplo, a riqueza que a gente tem, eu posso apresentar ao meu aluno, tratando da biologia, de um texto científico, assim como eu posso trazer uma reportagem. Pegamos a dengue como um exemplo. Eu trago os efeitos, as características da doença, dados estatísticos a respeito da dengue, assim como eu posso pegar uma notícia de jornal anunciando o número de pessoas que estão doentes, se houve redução, se não houve. Então, essas possibilidades de trazer o texto para o aluno nas áreas, ela é muito diversa, inclusive em relação aos gêneros. Eu posso trazer vários gêneros para tratar vários tipos para tratar de um único assunto. A organização do trabalho pedagógico, a forma como o professor interpela o aluno é que vai fazer a diferença e dar o feeling do que se quer que leia naquele momento, o feeling do trabalho pedagógico, digamos assim. Você gostaria de complementar? Eu gostaria de destacar o seguinte, que a escola, o professor, precisa ter cuidado, quando pensa no trabalho com a leitura, e aí pensando especificamente no ensino da língua, para que a gente não faça aquela velha divisão. Primeiro você aprende a ler, depois você vai aprender a ler e escrever nas diferentes áreas do conhecimento. Então é importante a gente pensar no trabalho com a leitura e com a escrita como um instrumento de comunicação para as diferentes áreas do conhecimento. Então, aprender a ler, aprender a escrever, é aprender a ler o mundo. E esse mundo se mostra para a gente nos conhecimentos matemáticos, nos conhecimentos da geografia, da história. Então, aprender a ler é aprender a ler o mundo dentro das suas diferentes áreas de conhecimento. Mas aí dentro dessas diferentes áreas a gente percebe também que hoje em dia as crianças entram em contato com as tecnologias muito cedo, internet, redes sociais. Isso também facilita o aprendizado da leitura e da escrita? Na verdade, o que eu acho que é interessante a gente destacar, que a gente vem trazendo desde o início da nossa conversa, é o quanto essas experiências que estão fora da escola, na verdade, a escola não está fora da sociedade, mas são experiências que a criança tem fora da escola, como que a escola dialoga com essas experiências dentro da escola. Com certeza, são experiências importantes, porque são experiências com outras tecnologias, com outras formas de leitura, com outras formas de comunicação, que vão se acrescentar às experiências anteriores. Ou seja, a criança vai ter outros modos, outros instrumentos para se comunicar, para ler, para escrever com seus amigos dentro e fora da escola. Agora, e aquele aluno que não gosta de ler? Que estratégias a escola deve adotar com esses alunos, Janaína? Essa é uma pergunta extremamente interessante, Eu ouso responder que a primeira coisa a ser feita é ler para ele, Ler para essa criança e não exigir que ele leia o que nós queremos que ele leia. Deixar que essa criança seja exposta aos livros, seja exposta aos diversos portadores textuais e ela possa escolher. E aí não só deixá-la, que outras possibilidades nós temos? Nós temos a possibilidade de ler junto com a criança. Diante de um texto eu leio uma parte, ela lê o outro. Perceber se ela não quer ler diante dos colegas. Isso é algo possível. Há pessoas que não gostam de estar em determinadas situações. Então, se ela não gosta de ler em público, que ela leia para mim, que ela leia só para mim em um momento. Que eu possa conseguir perceber quais são os assuntos de interesse, se tem algum personagem preferido e oferecer livros desse personagem. Essa é uma outra possibilidade. Sabendo dos assuntos que ela mais gosta, oferecer materiais que tratem desses assuntos e ler com ela. Acho que esse movimento inicial, junto com a questão, por que não gosta de ler?
Essa é uma indagação que nós precisamos nos fazer. Não fazer diretamente para a criança, mas tentar identificar por que não gosta. Há alguma dificuldade, ela percebe que ela não consegue pronunciar alguns fonemas, por exemplo, há crianças que têm dificuldade de leitura, de processar a leitura. E tendo dificuldade, sabendo disso, ela não consegue se colocar à vontade para ler, sobretudo em voz alta. Agora, existe também aquela ideia de que a melhor forma de se ensinar é pelo exemplo, né? Ou seja, o professor que lê e os pais que leem, isso também facilitaria o aprendizado da criança? Eu acho o seguinte, que na verdade, né, duas coisas a gente precisa pensar. No nosso caso, que a gente está discutindo a leitura, mas a gente pode trazer isso para outras experiências da vida e do conhecimento que a gente tem, né? Primeiro, com quem você está fazendo aquilo? E segundo, como é que você está vivendo aquela experiência, né? Então, muitas experiências que a gente tem na nossa vida, a gente lembra e a gente gosta de fazer porque tem a ver com quem a gente estava fazendo aquilo, né? Se foi com meu pai, se foi com a minha mãe, se foi com a minha avó, né? Então, aí a gente destaca a importância desse sujeito que vai estar junto com essa criança, né, vivendo aquela experiência como uma experiência significativa, como uma experiência importante. E o segundo aspecto é como você está fazendo aquilo, né? Que tipo de situação você está promovendo para que aquela experiência seja uma experiência agradável, prazerosa, né? Então, eu acho que são dois elementos que a gente precisa considerar quando a gente pensa no papel desse professor como uma figura importante para oportunizar experiências com a leitura para as crianças, né? Ele ser aquele sujeito, né, que está ali presente, né, de forma interessante, afetuosa, né, e agradável, e também ser aquele sujeito, como professor, que pensou aquela atividade de uma forma organizada, de uma forma sistematizada, de uma forma em que tenha uma finalidade para que aquela experiência seja uma experiência de conhecimento na escola, né? Então, acho que esses dois elementos possibilitam que o professor, dentro das suas atividades pedagógicas, pense o trabalho com os diferentes conhecimentos, e aí a gente pensa no trabalho com a leitura, né, como aquele sujeito que tem um papel fundamental na formação dessa criança como leitor, né, e como cidadão. Bom, e para a gente encerrar, o que a escola pode fazer em relação àqueles pais que dizem que não tem dinheiro para comprar livro? Abrir as portas da escola, né? Abrir a sala de leitura. Acho que esse é o nosso primeiro passo. Nós temos um acervo, na grande maioria das escolas, quase todas têm a sala de leitura equipada, e esse material pode e deve circular. Circular nas mãos dos pais, nas mãos dos alunos. Então, o impedimento, poder comprar o livro, ele tem sido, a gente pode considerar reduzido na nossa rede, porque há materiais, os materiais chegam à escola e eles podem ser socializados com essas famílias. Agora, a gente precisa ajudar. Não basta dizer que tem a sala de leitura e que os pais podem acessar. É muito interessante, na reunião de pais, levá-los até a sala de leitura. Selecionar alguns livros que são próprios da faixa etária das crianças daquela turma e deixar à vontade para que os pais possam pegar e levar. Essa é uma forma de chegar mais próximo da família e de facilitar o acesso, né? Nós precisamos ser promotores de leituras e facilitadores desse processo. Não basta dizer que é importante ler, que o material está disponível, tentar convencer o pai só com o discurso. Quando a gente mostra um vídeo, por exemplo, dos pequenos super envolvidos com a leitura, os pais se encantam. Quando nós dizemos a eles que eles pedem para repetir um livro mais de uma vez, isso é muito comum, né? Quando eles gostam da história, pedem para contar 1, 2, 10, 3 vezes, 10, quantas vezes forem necessárias, né? Porque a partir dali eles se envolvem, eles se organizam, descobrem novas coisas naquele texto. Quando a família percebe isso, ela vê sentido e busca, né? Mas esse sentido, essa promoção, ela tem que ser encarada pela escola, tem que vestir a camisa da leitura e tentar levar a nossa comunidade a ler mais. Quer acrescentar uma coisa? Eu gostaria só de acrescentar que eu acho que é interessante também a escola pensar que ela também deve se abrir para as experiências que as famílias têm com a leitura, né? Para que a gente não corra o risco de querer determinar qual é a literatura, qual é a leitura que é correta e qual é adequada. E um caminho para isso é a escola também trazer para dentro dela as experiências que as famílias têm
nos diferentes espaços que ela frequenta com a leitura. Que tipo de material, que tipo de atividades, que tipo de eventos a família frequenta em que a leitura está presente. E como é que esses eventos, esses materiais, essas experiências que as famílias têm com a leitura também podem estar presentes dentro da escola. E aí um caminho para isso é você estar convidando, né, os pais, os familiares que têm essas experiências, estarem vindo à escola para poder partilhar essas experiências com as crianças e com os professores. É importante essa integração família-escola. Cristina, Janaína, muito obrigada por essa conversa e pela presença de vocês aqui no Educação em Rede. Nós temos um novo encontro na semana que vem. A gente se vê. Tchau.